irmãos, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20. Mateus 20, do versículo 29 ao versículo 34. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu peço a gentileza de se colocar em pé em referência à palavra do nosso Deus. Repetindo a referência, Mateus 20, 29 a 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Contudo, Jesus tocou os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Assentai-vos, irmãos. A escuridão desperta em nós alguns sentimentos, algumas sensações não muito agradáveis, o medo, o desespero, o desconhecido, a falta de direção, não ver ou estar numa situação de trevas é muito ruim. Logo lá em Gênesis, o começo de tudo, nós vemos Deus ao criar o mundo. O primeiro haja de Deus ali foi: haja luz. E apesar do texto bíblico não dizer que as trevas eram mais, uma comparação diz que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Não ver, não enxergar, realmente é muito ruim. Segundo uma pesquisa, nós temos o relato de que hoje cerca de 0,5% da população mundial sofre de cegueira absoluta. E cerca de 13% tem algum tipo de deficiência visual. O interessante é que a cegueira física faz despertar em nós um sentimento de compaixão, de solidariedade, que é muito bom. Toda vez que no meio da rua, na condução, a gente vê alguém com deficiência visual, identificado ali pela bengala, a gente vai e estende a mão, a gente ajuda, a gente dá um braço, a gente pergunta se quer ajuda. É necessário que uma compaixão, que uma solidariedade, que um sentimento parecido com esse, especialmente nós cristãos, seja despertado naqueles que, segundo a Bíblia,
tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, que estão caminhando, cambaleando para serem mortos, que não têm senso de direção, a saber, aqueles que são cegos espiritualmente, e que não podem ver a grandeza do amor de Deus. Nós vemos que fomos regenerados, libertos, resgatados por Jesus. Precisamos ter esse tipo de compaixão. O texto que nós lemos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 29 e diante, fala da cura de 2 cegos. No Antigo Testamento, não há nenhum relato de cura de cego. Na verdade, era algo aos olhos humanos impossível. Era uma impossibilidade. Na verdade, era uma descrição da vinda do Messias. O poder que acompanharia o Messias era a cura de cegos. Assim nós temos, por exemplo, no profeta messiânico Isaías, no capítulo 29, versículo 18, assim: naquele dia, dia da redenção, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Um pouco mais à frente, em Isaías 35, versículo 5, nós vamos ler assim: então se abrirão os olhos aos cegos e se desimpedirão os ouvidos aos surdos. A cura da cegueira seria um indício, uma evidência da chegada do Messias, porque ninguém podia curar cegos. Ninguém podia curar cegos. E a cegueira, ou a cura da cegueira, foi o milagre mais operado por Jesus. Só que no Evangelho de Mateus nós temos 2 desses casos. Em todos os evangelhos, a cura de cegos, algumas curas de cegos. Tanto é que quando João Batista, preso, ele manda perguntar a Jesus, através dos seus discípulos, se ele era o Messias, ou se eles deveriam aguardar outro. Qual foi a resposta de Jesus? Dentre as obras prodigiosas operadas, ele diz: olha, vão e digam para João, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. João entenderia que a restauração da vista dos cegos era uma evidência da presença do Messias. Mas vamos a esse texto aqui, em especial, o texto de Mateus 20, do versículo 29 ao versículo 34. Essa narrativa, essa história, está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com algumas diferenças. Ontem, no culto doméstico, lá em casa, nós lemos todos esses textos. Eu pedi a Carol, ao Abraão e a Cláudia para irem ali traçando as diferenças que eles encontraram. E algumas são bem evidentes. A primeira delas é que aqui no Evangelho de Mateus são 2 cegos. Já em Marcos e em Lucas é um cego só. O registro, pelo menos, fala de um cego. E diz até o nome dele no Evangelho de Marcos, que a gente canta em algumas músicas, que é o cego Bartimeu. Bartimeu, Bar é filho
filho de Tiro, ele tramava. Na verdade, Marcos e Lucas não dizem que era um cego, que não eram dois. Ele faz menção a um. Isso aconteceu em outra ocasião, pelo menos em outra ocasião, nos evangelhos. Quando fala da expulsão, da cura, do endemoniado gadareno, Mateus e Marcos registram que é um. E Lucas e Marcos diz de um endemoniado. Mateus fala que são dois. A explicação mais lógica para isso é que havia um endemoniado mais violento, que chamava mais atenção, que bradava mais. E assim Marcos e Lucas destacaram esse. A mesma coisa em relação ao cego. Talvez um gritasse mais, um fosse mais conhecido, como era o caso de Bartimeu. Com relação a essas pequenas nuances, William Hendricks diz o seguinte, que a gente não tem como explicar tudo isso, que não há uma explicação lógica, não que não exista, nós não sabemos, a distância do texto bíblico para a gente é muito grande, não dá para a gente saber disso. Agora, o fato é que não importa se eram dois ou um, e ainda as outras dificuldades aqui, importa que Jesus curou, que Jesus manifestou o seu poder e mostrou que ele era o Messias. A outra divergência que a gente vê aqui, uma aparente divergência entre os textos, é que quando a gente lê o Evangelho de Mateus e quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus estava saindo de Jericó. Saindo ele de Jericó. Se você for ler o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, a partir do versículo 35, você vai ver que Jesus estava entrando em Jericó, aproximando-se de Jericó. E aí você pergunta, Jesus estava saindo ou estava entrando? Aqui é uma explicação mais plausível. É que no primeiro século, na Palestina, nessa época, haviam duas cidades de Jericó. Uma cidade de Jericó, aquela descrita lá no livro de Josué, que foi destruída por Josué, que estava sob a maldição, quem fosse construí-la, ia construir com a vida, com o preço da vida dos seus primogênitos, do seu primogênito, do seu filho. Havia uma maldição sobre ela, a cidade estava em ruínas. Agora ao sul, muito próximo, avizinhando-se dessa cidade, Herodes o Grande havia edificado uma outra cidade, mais moderna, com torres romanos, que era uma outra cidade de Jericó, na verdade uma extensão de Jericó. Essa cidade era bonita, cheia de palmeiras, de sicômoros, de piscinas termais e da casa de veraneio do próprio rei. Então, Jesus estaria saindo de uma cidade, da cidade de Jericó antiga, e entrando nessa nova Jericó. E nesse meio do caminho, Jesus teria operado essa cura. Agora não importa se foi entrando ou saindo. O fato é que Jesus curou esses homens. Mas por falar de Jericó, Jericó, destruída por Josué, quando o coventor estava para entrar na terra prometida, foi a primeira grande cidade, o primeiro grande obstáculo, depois da travessia do Jordão, estava sob uma maldição. Mas onde está a maldição? Onde está a ruína? Onde está o abandono? Onde está a desgraça?
Quando Jesus chega, a maldição não permanece, o abandono não continua, porque Jesus é poderoso para quebrar toda e qualquer maldição. Nesta cidade, amaldiçoada no Antigo Testamento, Jesus opera uma grande cura, a última grande milagre antes da sua crucificação. Onde Jesus chega, não há mais maldição. Onde ele chega, não há mais desgraça. Onde ele chega, não há mais trevas. Por isso não importa o que está na sua vida, não importa o peso que você carrega, o que importa é que Jesus tem poder para libertar, para curar, para salvar, e Ele está presente para abençoar. Champlin, ele comentando esse texto, ele faz uma alusão bastante curiosa. Aqui é uma cura, uma grande cura. E depois desse episódio, Jesus está aqui indo, na verdade, a caminho de Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ali acontece algo que nós chamamos de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, contado no rio, no Jumentinho. Aí Champlin ele faz a seguinte comparação: aqui nós temos a saída triunfal de Jesus de Jericó, rumo à sua entrada triunfal em Jerusalém. A mensagem, a aplicação desse tópico, que é uma cidade maldita, lugar maldito, na sua presença de Jesus, esse lugar é abençoado e Jesus cura ali. Não importa a sua origem, não importa onde você está, Jesus está passando. E quando Jesus está passando, a cura acontece. Ainda nesse primeiro versículo, diz o texto que uma grande multidão acompanhava. Por que uma grande multidão acompanhava? A curiosidade, o desejo de estar com Jesus, os milagres que ele operava, o pão que ele dava, questão da multiplicação de Jesus. Vocês não são comigo minha causa, assim que eu usei pão. Mas há um outro detalhe aqui, é que estava se aproximando a Páscoa, e todo judeu maior de 12 anos que tinha possibilidade, a condição física de ir, deveria ir para Jerusalém nessa festa. E Jericó era a última cidade para se abastecer antes de uma subida íngreme até Jerusalém. De vez em quando a gente encontra no texto bíblico isso, que descia de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém estava no alto e Jericó estava no baixo. Na verdade, é uma das maiores depressões da terra, a 400 metros abaixo do nível do mar e a 1000 metros abaixo da cidade de Jerusalém. Então, antes daquela subida íngreme, de uma distância de 25 quilômetros, aquela era a última cidade para o abastecimento, para se fazer algum tipo de produções. Não sei quantos de vocês, ao viajar, já se deparou com aquelas estradas mais contínuas, mais desertas, tem alguns postos de gasolina que tem a placa lá, último posto. Se você passar dali e tiver um pouco de combustível, vai ficar no meio do caminho. Jericó é esse posto comercial, o último lugar de abastecimento. E Jesus estava passando por ali. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, assentados à beira do caminho. O Evangelho de Marcos, ao falar de Bartimeu, diz que ele era cego, mendigo. Na verdade, não havia muitas outras alternativas para o cego. Mas Marcos diz isso de
maneira clara, e aí não há dúvida para a gente. Esses homens eram cegos e eram mendigos, tinham uma deficiência física e viviam em extrema pobreza. Como ficavam cegos, eles estavam assentados à beira do caminho. E aí, a gente pode traçar uma comparação que gera tristeza, angústia. Havia uma multidão, havia seguindo Jesus. Essa multidão estava fazendo o quê? Junto com Jesus, ela estava indo para Jerusalém. Mas os cegos estavam assentados à beira do caminho. Os cegos não iam para lugar nenhum. Eles não viam. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre esse texto, o livro que ele escreveu, ele diz assim, mais ou menos assim, espero reproduzir na íntegra. Ele diz assim: um cego não sabe para onde vai, e o mendigo não tem para onde ir. Forte isso. O cego não sabe para onde vai, e o mendigo não tem para onde ir. Esses dois eram cegos, e pegando ali a informação de Marcos, eram mendigos assentados à beira do caminho. Prove Deus que eles fossem cegos, mas não surdos. Se nós perdermos esses dois sentidos, todos os nossos 5 sentidos são importantes. Mas se você não enxerga, e se você não ouve, como você absorve o conhecimento? Como você tem informação? Como você tem relacionamento? Como você tem comunicação? Esses homens não eram cegos, mas não eram surdos. Ouviram um movimento diferente. Tem um ditado popular que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Tem cego que não quer ver. As coisas estão ali na sua cara, na sua frente, diante dele, e ele não vê. Mas tem outras coisas ruins em relação ao cego que não quer ver. Tem aquele cego que não quer ver, e tem aquele que vê errado, que vê o contrário. Por exemplo, Eva, no jardim, Deus falou que para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que aquilo ali ia ser ruim, aquilo ali ia ser a morte. Mas o que Eva viu? Ela viu o contrário. Ela viu que o fruto era bom, que o fruto era agradável. Então, tem aquele que vê o contrário, que vê o mal onde tem o bem, e o bem onde tem o mal. E tem um outro tipo de cego. Um outro tipo é aquele que não vê e ainda pensa que vê e atrapalha, impede os outros de enxergarem. A gente vai ver que está presente no texto, na multidão que repreendia aqueles cegos. Então tem gente que não vê, tem gente que não quer ver, tem gente que vê tudo ao contrário, e tem gente que não deixa os outros ver. Lembra que, apesar do texto ser uma cura real, literal, existe um grande sentido simbólico nela. Eu estou falando de maneira espiritual. Esses dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Ele deve ter perguntado, né? Se informado, a narrativa dos outros evangelhos nós temos, e souberam quem está passando por Jesus. Saber que Jesus está passando, passa, é o suficiente. Eles não perguntaram, não precisavam perguntar. Jesus está passando, mas quem está com eles? Quem está com ele? Jesus está passando, mas ele está com pressa. Jesus está passando, mas para onde ele vai? Jesus está passando, mas como ele está vestido? Nada importa. O que importa é que Jesus
suficiente para aqueles homens, e deve ser suficiente para nós, deve ser suficiente para você. Jesus é suficiente. E quantas vezes nós usamos essa palavra bonita para dizer assim: Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Só Jesus basta. Nós precisamos professar isso sim, mas nós precisamos também viver isso todos os dias. Jesus é suficiente. E saber que Jesus estava passando fez com que aqueles homens bradassem, clamassem, gritassem. E aqui nós temos um símbolo de uma oração importuna, uma oração insistente. Aqueles dois servos estavam juntos. É comum nós nos unirmos nas nossas fraquezas, nas nossas misérias, nas nossas calamidades. Eles estavam unidos assim, e clamaram assim. E, irmãos, quando nós vamos clamar a Jesus, quando uma alma quer buscar Deus, não espere encontrar facilidade no caminho. Vai se encontrar oposição, o inferno, o diabo, a multidão vai tentar impedir você de chegar a Ele. Isso já tinha acontecido. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus. Mesma cidade. E o que aconteceu? A multidão o impedia. A multidão nem sempre vai estar ajudando. Nem sempre você vai caminhar ao som de aplausos, ao som de vamos lá, de gente incentivando. Às vezes para as coisas boas, as coisas certas e essenciais da vida, as melhores coisas, a melhor decisão que é seguir a Jesus, você vai encontrar muito obstáculo. Mas enquanto a multidão repreendia, para que eles se calassem, eles clamavam mais. Por que a multidão repreendia? A gente pode pensar em algumas situações. Talvez não pensassem que aquilo era digno, uma coisa digna para Jesus. Dois servos pedindo, gritando. Não entendi isso. Gritando: Jesus, Senhor, filho de Davi. Peraí, Jesus já está com a corda no pescoço, estão já tramando contra ele, eles dois estão gritando, bradando aqui que ele é o filho de Davi. Aí que as autoridades vão prender o nosso mestre Deus. Não. Ou então, Jesus está com pressa, a gente está de rumo a Jerusalém. Esses dois servos vão atrapalhar, vão impedir a viagem. Existem alguns motivos, mas nenhum desses motivos pede Jesus de parar, pede Jesus de atender. Jesus nunca esteve com tanta pressa, com uma pressa tão grande, que ele não pudesse parar e socorrer, e atender, e curar, nem mesmo emergência de morte. Você lembra quando ele estava indo curar a filha de um homem, e no meio do caminho, uma mulher o tocou e saiu o poder dele, a mulher do fluxo de sangue foi curada, e Jesus parou, e já ele deve ter ficado desesperado, ele deve estar morrendo. Jesus nunca está com tanta pressa que não possa parar para socorrer, para atender, para estender as mãos. Olha sim, mas às vezes eu estou com pressa, não posso atender. Mas Jesus sempre atende aquele que clama. Por isso, clame, e não cesse. Eles clamaram, e não cessaram, e fizeram muito bem. Irmãos, tem um ditado chinês, provérbio, que já citei algumas vezes aqui na igreja, volto a citar, que diz assim: há três coisas que não voltam: a flecha tirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. A oportunidade tem asas. Não perca a oportunidade. Um dos grandes males que nós sofremos é a procrastinação.
é deixar para depois. É amanhã nós teremos uma outra oportunidade. Não. O dia aceitável é hoje. Conta-se de Ruth, espero estar falando o nome desse herói, certo? Com milagre, mas que ele pregou na cidade e fez o apelo e disse assim: olha, se você não estiver preparado hoje, volta amanhã. É uma série de mensagens. Volte amanhã. E ali em Chicago aconteceu naquele dia, naquela noite, um grande incêndio. Muitas pessoas perderam a vida. E aquele servo de Deus disse assim: nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu digo. Se você não entendeu hoje, volte amanhã. Porque hoje é o dia aceitável. Eles lutaram, não pararam, insistiram, tiveram a marca da perseverança, não desistiram e fizeram muito bem. E sabe por quê? Porque Jesus nunca mais voltou a Jericó. Jesus nunca mais passou por aquele caminho. Daí ele foi para Jerusalém. Jerusalém foi preso e foi entregue às mãos das autoridades e foi esbofeteado, foi chicoteado, foi pendurado numa cruz e foi morto. Depois desse método, mas nunca mais passou por aquele caminho. Aqueles cegos talvez não soubessem, mas aquela era a última oportunidade deles. Então não deixe para depois uma decisão de seguir a Jesus. Hoje você vai ver. Você que já é crente, não deixe para amanhã, o dia de se consagrar, de se dedicar, de servir, de fazer a obra de Deus. Hoje, agora é o dia aceitável. Como que eles chamavam? Senhor. Eles eram cegos, mas chamavam Jesus de Senhor e chamavam Jesus de Filho de Davi. É um título messiânico para Jesus. A gente não sabe se eles já tinham essa concepção de Jesus como Senhor de maneira clara, mas pelo menos estava esboçada aqui. E pelo menos esses cegos, ao declarar, ao chamar Jesus de Senhor, ao clamar por ele, ao dizer que ele era o filho de Davi, esses cegos enxergaram mais do que os sacerdotes, esses cegos enxergaram mais do que os escribas, esses cegos enxergaram mais do que os fariseus, esses cegos enxergaram mais do que as autoridades religiosas que estudavam a lei, que tinham a lei, que eram religiosos. Esses cegos viram mais pelos olhos da fé e clamaram por Jesus, chamaram por Jesus, apesar das multidões estarem repreendendo. E em cada momento eles repetiam: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E depois, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por que eles clamaram? Pelo que eles clamaram? Por misericórdia. Nos ensinam também como se aproximar de Deus, como falar com Deus. Não é Deus eu exijo, Deus eu estou requerendo, Deus eu não aceito. A única coisa que nós podemos pedir quando nos aproximamos de Deus é misericórdia, é compaixão. Porque nós não temos justiça própria, nós não temos mérito, nós não temos nada que pague a graça de Deus. Por isso que é graça, é favor imerecido. Então clame: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. É difícil não lembrar daquele publicano que batia no peito dizendo, sem erguer a sua cabeça: tem misericórdia de mim que sou um pecador. E a Bíblia diz que ele foi para casa justificado, enquanto o fariseu lhe dizia: Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana, Senhor, eu vou à sinagoga, Senhor, eu leio a Bíblia, Senhor, eu dou o dízimo. Ele desceu sem ser justificado, por si para si mesmo. A nossa oração deve ser: diga: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia
sei quanto tempo eles gritaram. Eu não sei se eles ficaram sentados gritando ou se eles foram atrás, tateando, batendo nas coisas, tropeçando, caindo e insistindo: Jesus, filho de Davi, Senhor, tem compaixão de nós. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas eles não desistiram. Em um momento, diz que Jesus parou. Parando Jesus parou. Eu já disse que Jesus nunca teve tanta pressa, ao ponto de não poder parar para socorrer aquele que é necessitado. Jesus parou. O Evangelho de Marcos diz que Jesus chamando-os, trazei-nos. Jesus parou e Jesus os chamou. Agora não são eles que chamam Jesus. Agora Jesus os chama. E Jesus faz uma pergunta para eles: o que queres que eu vos faça? O que queres que eu vos faça? O que quereis que eu vos faça? E você pode dizer: mas era óbvio, não? Mas ele pergunta. Nesse capítulo mesmo, nós vemos que mesmo depois de Jesus falar tanto sobre a humildade, que a gente deve se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, que os primeiros são os últimos primeiros, depois de lavar os pés dos discípulos e dizer que era assim que devia ser entre os crentes, a mãe de Tiago e João diz que tem um pedido para fazer para Jesus. E aí quando Jesus diz: Paulo, pergunta, o que você quer? Quem ela respondeu? Os meus filhos. O teu reino, um se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus perguntou também para o paralítico, o tanque de Betesda, quer ser curado? O que ele respondeu? Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Mas quando Jesus perguntou para esses homens o que eles teriam, eles não tiveram dúvida. Eles não pararam, eles não titubearam, eles não duvidaram em nenhum momento. Eles não pediram uma esmola, porque uma esmola qualquer ser humano podia dar. Eles não pediram uma casa, porque uma casa as pessoas podiam dar. Eles não pediram uma cama, um leito novo, porque isso um ser humano podia dar. Eles pediram aquilo que eles nunca tinham tido coragem de pedir a ninguém, porque eles sabiam que era um pedido impossível e que só o Messias podia dar, que só o Messias podia oferecer. Ele disse: Senhor, que os nossos olhos se abram, que nós tornemos a ver, que nós sejamos curados. Senhor, que teus olhos abram, que os nossos olhos espirituais abram. Pensa isso, meu Deus. Lá em Apocalipse nós lemos de uma igreja que eles se achavam bastardos. E Deus disse: você é cego, pobre, miserável, impuro. Aconselho-te de como colírios para os teus olhos, para que veja. A nossa maior necessidade é ver a glória de Deus, é ver a bondade de Deus, é ver a obra de Deus, é ver o caminho de Deus, é ver o reino de Deus. Isso nos vale de tudo. Estevão, quando estava sofrendo, estava sendo apedrejado, ele viu, ele olhou e viu Jesus assentado no trono. Isso foi tudo para ele. Isso foi maior do que as pedradas, isso foi maior do que a vergonha, isso foi maior do que a dor, isso foi maior do que a morte. Nós precisamos ver a glória de Deus e precisamos ver Jesus. Senhor, abre os nossos olhos. Paulo diz: agora eu vejo empate, eu conheço o empate, mas então eu verei e conhecerei como também sou conhecido. Como nós precisamos disso. Versículo 34. Condolido Jesus. Quantas vezes nos evangelhos a gente vê que Jesus teve
E aí é uma outra diferença entre o Evangelho de Mateus e os outros dois evangelistas. Porque nos outros dois diz que Jesus apenas curou. Mas Mateus pegou um detalhe a mais. Diz que Jesus tocou-lhe nos olhos. Jesus não só tocou nos olhos, mas tocou na alma. Jesus tocou naqueles que são intocáveis. Jesus tocou nos leprosos. Jesus tocou no esquife da viúva, o filho da viúva ali de Naim. Jesus toca. Porque às vezes que as pessoas, à beira do caminho, na mendicância, na pobreza, na ausência de esperança, o que essas pessoas mais precisam é ser tocadas, é serem envolvidas, é serem abraçadas e perceberem e sentirem que elas valem alguma coisa, que elas têm valor, que alguém está vendo elas, que alguém toca, que alguém se importa, que alguém está presente, que alguém tem compaixão. Jesus se condói, se compadece, se enternece e toca aqueles homens. E imediatamente recuperaram isso. Não é impossível isso para Deus. Todas as coisas são possíveis. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a sua beira do caminho. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu sei que Jesus continua passando. Que esse é o dia da oportunidade. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele falar. Não olhe para a multidão, não escute o barulho ameaçador da multidão. Clame a Jesus, porque Jesus sempre para, sempre se compadece e sempre cura. Depois de tudo isso, há uma atitude que nós precisamos tomar. Depois de curar, o que aconteceu? O que o texto diz? Eles foram seguindo a Jesus. O lugar deles agora não é mais estagnado à beira do caminho. O lugar deles não é mais deitado numa maca. Em outros textos, nós vemos lá na cura do paralítico, que ele tomou a sua maca e foi seguindo Jesus. Foi andando mesmo sendo um sábado. Não é mais para ficar deitado. Não é mais para ficar inerte. Não é mais para ver, não é para ver, enxergar, ser são, ser curado e viver como cego. Meu irmão, não é mais para você ser regenerado, vivo, estar na luz e viver como quem está nas trevas. Não é mais para você agora ser totalmente de Deus e viver como quem está no mundo. Você tem que viver diferente, de uma forma diferente. A sua vida muda quando Jesus toca em você. Uma evidência de que Jesus já tocou em você é mudança, é transformação, é nova vida, é nova mentalidade, são atitudes novas. Hoje a gente vê tantas pessoas que talvez estivessem curadas de cego, mas não, você vai ser curado, está aqui, não é uma boa coisa não, porque se eu for curado, ser curado significa não ser mais cego. Não ser mais cego, eu não posso mais ficar na beira do caminho. Se eu não posso mais ficar na beira do caminho, eu não posso mais pedir de volta. Acabou meu negócio. Acabou meu negócio. Vou ter que trabalhar. É exatamente isso. Agora você não é mais cego. Agora você vê. O que você vê, você tem que seguir Jesus. A sua vida tem que ser diferente. Não importa como os outros andam. Agora você vê, você é sacerdócio real, é nação eleita, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, da escuridão, da cegueira, do breu, da ausência de luz, da ausência de vida, para a sua maravilhosa luz.
bem-aventurados que somos, seguir Jesus, seguir o Cordeiro. Porque nós somos seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá, somos nós, os seguidores do Cordeiro. Deixe tudo, tome a sua cruz e siga. É o que Jesus diz para mim e para você. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Continue orando, continue clamando. Não deixe que a voz da multidão te cale. Continue clamando por misericórdia, porque quem pede, recebe. O nosso Deus